Pessoal, caiu a tarifa dos Estados Unidos e o preço do café no mercado futuro caiu também. Agora vamos tentar entender o que se passa pela cabeça do mercado. Parece que eles imaginam assim: caiu as tarifas, vai brotar café no Brasil. Vai ter café sobrando. Choveu em Minas, vai ter muito café. O que acaba acontecendo é que o mercado tem muitos participantes e muitos deles não conhecem absolutamente nada de café, nada. Então eles às vezes acham sim que, por exemplo, chuvas nesse momento, com um pouco mais de regularidade, vão consertar os impactos que ocorreram no começo do ano, como o veranico que aconteceu entre fevereiro e março. A gente também teve o impacto de muitas áreas que tiveram uma produção um pouco melhor da depauperação, a desfolha das plantas, chuvas de pedra, geadas. Então, chuvas nesse momento não recuperam o potencial produtivo que aconteceram para trás. Mas o pessoal que acompanha mais a parte de mercado pelo lado dos gráficos, de momento do preço, às vezes vão pegar esse ponto do fundamento para também trazer a movimentação. O Vicente Zotti, da consultoria para cafeicultores, para que eles possam se posicionar no mercado. O cafeicultor, ele neste momento tem um cenário, obviamente vamos falar do cenário médio, tá? Ele tem um cenário de margens positivas, não tem todos os tipos de café na mão, então os cafés finos têm um volume muito menor disponível para vender, cafés baixos um volume maior de café ainda a vender, e o café baixo tem um competidor direto que é o Conilon, robusto amazônico também. Então, este cafeicultor ponderando as vendas, retendo um pouco das vendas, ele vai regulando essa oferta. Como da mesma forma o comprador também o faz. O comprador também vai fazendo um processo que a gente chama de comprar da mão para a boca, compra somente a necessidade de curtíssimo prazo. O Vicente falou sobre a importância do cafeicultor estar bem informado para tomar suas decisões de venda do café. Ele deu dicas importantes sobre como gerir essas vendas, inclusive utilizando as travas a seu favor. Não é somente, vou vender nesse preço porque esse preço é o melhor que tem. Na verdade, isso ninguém sabe. Ninguém sabe onde é que é o fundo do preço do fertilizante, muito menos onde é o topo do preço do café. Isso é impossível de saber. O que a gente tem que monitorar, e por isso as informações são tão importantes, é quais são os fundamentos. O fundamento ele é construtivo, ele é altista. O fundamento da safra seguinte, ele é baixista, ele é altista. E com base nisso o produtor vai se programando e principalmente criando as suas metas de venda. O que seria uma meta de venda para ficar fácil? Primeira coisa que precisa ter é a formação do custo por hectare. Se você não sabe qual é o seu custo por hectare, infelizmente nenhum preço vai ser suficiente, porque você não sabe qual é o seu objetivo de preço, de atingimento, de ponto de equilíbrio, de margem. Segundo ponto, tenho o meu custo por hectare. Qual é a minha necessidade de caixa por mês? Por exemplo, para março de 2026, você precisa vender quanto de café? 0. Então pronto, você já não tem a pressão de caixa, você agora passa a olhar o outro ponto, que é o objetivo de margem, o quanto você quer de resultado no seu bolso. E aí, com base nisso, você vai ponderando as suas estratégias. A gente tem um caso agora que para essa safra 26-27, nós temos um percentual comercializado de arábica de 6% no cenário total brasileiro, referente ao arábica. Esse percentual é muito abaixo da média histórica. E nesse momento, com preços girando próximo a R$ 2.050, R$ 2.100, a gente tem o produtor podendo travar a sua relação de troca, o quanto de insumo ele consome, mais mão de obra, mais diesel, todos os insumos diretos e também os custos que às vezes são indiretos, como custo de aluguel, internet, energia, com aproximadamente de 6 a 7 sacas. Obviamente que depende o quanto de tecnologia está embutida ali, se tem irrigação, se não tem, mas no médio 7 sacas. Mesmo que você tenha uma produção com quebra às vezes de 50%, imagine que você vai produzir 15 sacas por hectare, você ainda consegue ter praticamente aí, nesse caso, 8 sacas, disponível para você poder fazer a comercialização. Então você já dorme tranquilo, com a cabeça no travesseiro, e caso você esteja errado, que esse preço de 2.100 não é o preço que você gostaria de vender, o preço suba além desse patamar, o seu preço médio nas outras sacas que forem comercializadas vai automaticamente subir os outros 60% que você não travou. Se o cafeicultor não precisa travar, ótimo. Mas não é inteligente deixar de travar em 2.100, por exemplo, e depois, na necessidade, lá no começo da safra, vender a 1.800 porque está precisando de caixa.
Então, mais do que acertar o momento da venda, é conseguir ter um porquê. Qual estratégia você vai utilizar? Às vezes eu vou fazer uma venda agora antecipada para travar esse custo e lá na frente eu vou ajustando esse meu preço médio com novas vendas. Eu posso fazer isso, o mercado me dá essa liquidez. Mas mais uma vez, todo mundo está ali, né, falando que neste momento a safra 25-26 não deixa estoque para safra, fica um estoque de passagem muito pequeno, né, para a safra 26-27, o que é a nossa tese. Porém, a gente tem que lembrar que independentemente do tamanho da safra 26-27, se vai ser 71, se vai ser 60, se vai ser 65, vai chegar café nos meses de maio, junho e julho. E o comprador sabe disso, o produtor precisa vender esse café por uma necessidade de caixa, então quanto menos café precisar ser vendido nessa janela de maio, junho, julho e agosto, menor será a pressão no preço na entrada da safra. Então veja que a estratégia de venda ajuda o produtor. Eu estou vendendo antecipado e aí depois o preço sobe. Só que se você fizer uma boa programação de venda, sem um grande comprometimento, mas tendo um motivo do porquê vender, pode ser que lá na frente você possa dizer não para aquele momento de preço que às vezes é a pressão da entrada da safra. Cafeicultor, eu quero pedir a sua opinião. Você acha que o produtor tem que se informar, conhecer melhor o mercado? Acha isso importante? Ou você acha que não tem nada a ver, que o produtor tem que cuidar da lavoura e deixar para terceiros essa função? Fala pra gente nos comentários e aproveita para deixar o joinha e já se inscrever no canal. Falta pouco para a gente chegar nos 100 mil inscritos e a gente precisa da sua ajuda para isso acontecer. A gente conversou também sobre as tais previsões de safra que o pessoal faz muito antecipadamente e que nunca batem. Exatamente. O que acontece é assim, vamos colocar potencial produtivo. Potencial produtivo todo mundo tem, que é o quê? Quantas flores, quantas rosetas, quantas hastes você tem. Aí você consegue calcular potencial produtivo. Uma coisa é essa. Outra coisa é a estimativa de safra. Eu acho que soltar uma expectativa de safra nesse momento, onde você ainda tem toda a fase de queda de chumbinho, onde você tem a questão ainda de pegamento, porque teve várias floradas, então tem florada ainda que não vai pegar. Então soltar uma estimativa de safra no mês de outubro, novembro, é você falar que tem potencial produtivo, mas você não fala de expectativa de safra, são coisas diferentes. E muitas casas acabam soltando esses números de uma forma muito antecipada para poder virar destaque dentro das notícias, para todo mundo falar dela. Então, praticamente, é mais para um lado de publicidade, de aumentar a exposição. Então, essas casas têm os motivos dela do porquê fazer isso. O Vicente falou como ele faz e também deu um conselho ao produtor. Então, os nossos números são mais condizentes com aquilo que está acontecendo na realidade, porque a gente espera um pouco mais. Então, agora ao final de dezembro, nós vamos começar o nosso Crop Tour, né, que a gente chama o Tour do Café, rodando aí mais de 3 mil quilômetros, visitando as principais áreas de café do Brasil, tanto de Arábica quanto de Conilon, para daí a gente ter uma noção de que número nós vamos soltar. Os números eles são bons para balizar como o mercado vai se posicionar, principalmente os especuladores, e o produtor precisa entender que todo ano isso vai ter. Então não adianta pegar um número que às vezes vai falar, nossa, isso aqui é potencial produtivo, não é expectativa de safra, e ficar bravo e tal, porque o mercado é assim. O produtor precisa entender que isso vai acontecer, todos os anos vai acontecer esse tipo de movimentação, e ele precisa estar preparado para esse tipo de situação. E por fim, conversamos sobre o futuro do café. Hoje, a gente acredita que estão plantando muitas áreas. A nossa expectativa para essa temporada 26-27 já é de um aumento de área produtiva, no caso de café arábica, de 11%. Então, a área vai aumentar produtiva, não quer dizer que a produção vai aumentar, porque uma coisa é área em produção, outra coisa é produtividade, né? Mas a área vai aumentar. E para a safra 27 e 28, essa área sobe mais ainda. Então, o que está acontecendo é que se eu fosse investir hoje na área de produção, pensar em produção, eu teria que ter um cuidado especialíssimo referente à produtividade. Não acho que agora seja o melhor momento de aumentar a área de produção, mas é um ótimo momento para focar em produtividade. Então, as áreas que têm capacidade de irrigação e já estão com o solo corrigido, plantas bem conduzidas, com todo o seu potencial produtivo extraído, eu acho que a questão da irrigação é fundamental para garantir anos de margens de ciclo mais baixo, né, de margens mais apertadas,
que a produtividade salve o resultado da empresa, né? No caso aí do produtor. Então vamos ver agora como ficou o mercado. A Bolsa de Nova York está de novo acima dos $4 por libra-peso, 407 centavos para ser mais exato. O Robusta em Londres fechou em $4.521 por tonelada. O mercado físico continuou rodeando os 2.300 como já faz um tempo. A mais alta em Machado, 2.380, e mantendo a tradição, a menor em Maringá, 2.050. O Conilon fechou em 1.340. E nos próximos dias tem previsão de chuva em todas as principais regiões cafeeiras. Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, sul da Bahia, todas essas regiões com bons acumulados de chuva para a próxima quinzena. Esse mapa aqui é a chuva acumulada ao resto do mês de novembro, né? Minas Gerais, com exceção do Triângulo Mineiro, que pega um pouco aqui do Triângulo Mineiro, né? Um pouco aqui, mas as outras regiões também variando aí de 40 até 80 milímetros, né? Boas condições de chuvas. São Paulo, né? Dá uma diminuição, né? A parte oeste de São Paulo com pouca chuva, né? Algo de 10 milímetros, 20 milímetros. As outras regiões com chuvas aí de 30 até 100 milímetros, que é a chuva de hoje, né? Pegando aqui no leste de São Paulo. Também a parte ali oeste da Bahia, sudoeste da Bahia, mantendo também boas condições de chuvas ali de até de 50 até 80 milímetros também, né? A anomalia da precipitação acumulada do mês de dezembro. Então a gente vê que as áreas em azuis significa de chover acima do normal, acima da climatologia. As áreas em amarelo e laranja de chover um pouco abaixo do normal, abaixo da climatologia. Muito bem, pessoal, o Café News fica por aqui, sempre fazendo o convite para você se inscrever no canal. A gente está pertinho dos 100 mil inscritos e você pode ajudar a gente a chegar nessa marca tão impressionante para a cafeicultura. Um grande abraço, até o próximo Café News, aqui no Pé do Café, o canal de quem ama café.